Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, através de muitas testemunhas ouviste. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pela qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por este motivo tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Adoramos o nome do Senhor Jesus. Glorificamos o nome de Jesus por tudo, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse tempo glorioso. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Deus, nós nos submetemos à Tua santidade, Pai. Por favor, Pai, toca nossas vidas nessa noite. Leva-nos para o Teu coração, Senhor. Gera a gente segundo o nosso propósito. Não nos deixa somente existir. Nós queremos viver segundo a Tua palavra, Deus. Nós queremos andar na Tua santidade, Senhor. Senhor, leva-nos em lugares que o nosso coração ainda não foi, Pai. Por favor, Pai, fala conosco aqui nessa noite, Senhor. Abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos. Unge a nossa mente para entender, Senhor. Unge nossos ouvidos para ouvir e obedecer, meu Pai. Unge, Senhor Deus, os nossos sentimentos, Senhor. Guarda a nossa vida, Pai. Por favor, Senhor, por favor, fala conosco nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu vejo Paulo chamando Timóteo de meu filho, nós temos que entender que quando Paulo escreve a Timóteo, ele está preso. Está preso, está condenado, e ele chama Timóteo de filho e diz: meu filho, o que você ouviu de mim, o que você viu em mim, isso você pratica. Esse não é bem a pessoa que nós queremos imitar. Uma pessoa que está presa, mas mesmo assim consegue discipular. Por que ele consegue discipular? Porque ele diz: eu estou preso, mas a palavra não está presa. Aleluia, eu continuo pregando. Sabe o que Deus espera, irmão? Deus espera que você valorize aquilo que Ele chamou de bom.
Deus espera que você dê o mesmo valor que Ele dá para a vida. Deus espera que a gente valorize a vida como Ele valoriza. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, você conhece o versículo, talvez o mais citado no cristianismo, que Ele deu o seu Filho amado. Deus, irmãos, Ele não busca a nossa aprovação para nos amar. Deus nos ama como nós somos, né? Deus não quer, Ele não olha só para os seus resultados, mas Ele garante que se você andar com Ele, você vai dar resultado. Deus, Ele não cria para aprovação humana. Deus, quando cria, Ele não busca a aprovação do homem para criar. Ele busca que o homem queira conhecer o que Ele criou, queira descobrir o que Ele criou. Nós criamos muitas vezes para exibição. Eu acho que essa semana até a gente conversava e eu dizia isso. Você vai nas cidades do interior, você não vê ateu nas cidades do interior. Porque nas cidades do interior ainda tem rio, tem pássaro, tem flores. O homem ainda contempla o que Deus criou. Mas nas grandes metrópoles não tem muito o que contemplar. Então o homem contempla o que ele criou. E à medida que ele deixa de contemplar o que Deus criou e passa a contemplar o que ele criou, começa então a surgir o ateísmo. Nas grandes capitais, você pode olhar biblicamente, se você estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a ideia de Deus nunca foi cidade grande. Você vai ver que todas as cidades grandes da Bíblia, elas tiveram grandes problemas de imoralidade, de falta de justiça, problema de corrupção, problemas de mentira, problemas de engano. A ideia de Deus, se você for estudar sobre todas as cidades grandes da Bíblia, você vai ver grandes problemas nessa cidade. A ideia de Deus é que o homem nunca deixasse de contemplar o que ele criou. Que Deus adorasse, que o homem adorasse a Deus e contemplasse o que Deus criou para ele. Porque Deus não criou nada para ele, Ele criou para nós. Aleluia. Tudo que Deus criou, Ele criou para a gente. A única coisa que Ele criou para Ele foi eu e você. A única coisa que Deus criou para Ele foi o homem. Deus não criou rio, Deus não come peixe, Deus não cheira flor. Tudo que Ele fez pensando no homem. Aleluia. Mas parece que às vezes aquilo que Ele criou para o homem adora mais a Ele do que o próprio homem que Ele criou para adorá-lo. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento, o Salmo 19, anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração de outro dia. Aleluia. Sabe o que eu acho que Deus quer? Não, eu não acho, não, eu tenho certeza, convicção disso. Deus quer que a gente se volte para Ele, para que Ele possa terminar a história de amor que Ele começou nas nossas vidas, amém? Tem um propósito de Deus. O salmista diz no Salmo 139, obrigado Espírito Santo, verso 16, ele diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma biografia minha sem eu ter vivido ela. Você pode imaginar uma coisa dessa? Deus fazer uma biografia sua sem você nunca ter vivido ela? Deus te eleger antes da fundação do mundo. Deus te conduzir para, antes de criar o mundo, já pensar no homem. Irmão, esse negócio de Deus com o homem é gamação total. Isso é coisa profunda. Se o homem entender isso, irmão, ele nunca mais vai sofrer de solidão. Aleluia. Um homem que entender isso, ele nunca mais sofre de depressão, nunca mais se sente solitário, nunca mais se sente rejeitado. Porque rejeição, irmão, é a opinião dos outros a seu respeito, não é a opinião de Deus. Deus nunca rejeitou e Deus nunca improvisou com você, aleluia. Deus não improvisa com o homem, Ele cria o homem para um propósito eterno. A ideia de Deus é que esse homem seja eterno. Sempre foi a ideia de Deus. Nós criamos para aprovação, mas Deus não. Deus cria para descoberta, para que o homem descubra, para que o homem se interesse. Aleluia. Você já viu que a Bíblia é um poço sem fundo? Você estuda, quando você pensa que descobriu tudo, aí aparece alguém que fala uma coisa que você nunca ouviu. É ou não é? É ou não é, gente? Por quê? Eu acredito que Paulo, quando ele escreve em Romanos, ele diz, profundidade das riquezas. Paulo entra num êxtase.
Ele começa a estudar, porque Paulo era um cara estudioso. Ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, um homem mais instruído da época. E Paulo diz assim: aquilo que era bênção para mim, eu considero como refúgio para que eu possa alcançar a Cristo. E o tempo que Paulo passava com Cristo, ele recebia tanta revelação que tinha hora que ele surtava, tinha hora que ele parava e dizia: oh meu Deus, vou ficar doido aqui, ó, a profundidade das riquezas, ó, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis. Aí Paulo só chega a uma conclusão: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh meu Deus, Paulo chega a uma conclusão única. Eu digo: eu vou parar, senão eu vou ficar doido aqui. A gente que é Zé Mané, irmão, às vezes se tranca num quarto com alguns livros. Às vezes eu abro assim alguns livros em cima da cama assim, eu fico doido, meu Deus. Eu entendo quando Paulo dizia: eu prefiro morrer e estar com Cristo. Eu entendo quando Paulo, porque nada mais satisfazia ele na terra, ele não tinha mais prazer em nada. Ele podia ter o que ele queria, mas ele não tinha prazer em mais nada. Sabe quando o homem perde o prazer em tudo? O problema é que os homens que tiram as suas próprias vidas, os milionários, os bilionários, os trilionários, muitos tiram a sua própria vida porque eles não têm mais prazer em nada, mas eles não têm Deus para correr para Deus. Porque se eles corressem para Deus, eles iam descobrir que a riqueza do coração é muito maior que a riqueza da mão. Eles iam descobrir coisas insondáveis, inescrutáveis. Ah, irmão, quando o homem começa a admirar o que Deus é, a contemplar, sabe o que nos falta como igreja? Contemplação. Como que um cara está preso e está dizendo: ó, alegrai-vos comigo no Senhor? Como que alguém que está preso para morrer, para perder a cabeça, tem sede de meus imitadores? Cara, que cara louco é esse? Meu Deus, um homem que foi ao terceiro céu e disse: gente, eu vi coisa que não dá para falar agora. Eu fui ao terceiro céu e eu vi coisa que não dá para dizer agora, vocês não vão suportar. Você pode imaginar Paulo dizer: eu tenho coisa para dizer, mas você não vai suportar? Revelações, irmãos, não é conhecimento, é revelação. É coisa que vem lá do... Como dizia o Beto Carneiro, o vampiro brasileiro, vem lá do além, da onde vivem os mortos. Você lembra disso? Não, isso vem do coração de Deus, não vem do além, não, vem do coração de Deus. E Deus não está no além, Ele está na eternidade. Deus não vive no Kairos, no Cronos, Ele vive no Kairos, no tempo dEle. Deus não existe, irmão, Deus é. Ninguém criou Ele, porque se Ele fosse criado, Ele não poderia ser Deus. Tudo que é criado não pode ser Deus. Por isso que o homem deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Ele passa a adorar a criatura. E aí, irmão, ele começa a adorar o que Deus criou. E aí ele começa a achar que não existe um Deus. Porque quem vai precisar de um Deus se Ele pode fazer as coisas? Mas Deus nessa noite quer me ensinar uma coisa. Eu quero terminar a história que eu comecei na sua vida. O livro que eu escrevi a seu respeito. Eu escrevi um livro a seu respeito, uma biografia, você não viveu ainda, você precisa viver ela. Pastor, mas isso não é predestinação? Não. Se fosse predestinação, Deus tirava o livre-arbítrio, te pegava na força e fazia você viver. Ele tem tudo sob controle, mas você vai viver se quiser. O livre-arbítrio custou muito caro para o céu. Dá para você o direito de escolha, custou muito caro para Deus. Mas Deus tem um plano original para você. E se você quiser viver o plano de Deus, você tem que fazer uma coisa só: largar a sua vida, abandonar a sua vida e viver a vida que Ele preparou para você. Aleluia! Uma vida que aonde a perda é lucro. Onde não existe morte. Eu sei que Deus está pegando você por dentro. E hoje Deus vai te pegar por dentro. Ele vai te pegar por dentro. Ele não vai te pegar pelos olhos, Ele vai te pegar por dentro. Algumas coisas vão para o lugar nessa noite no seu coração.
Você vai entender algumas coisas que você não entendia. Não porque eu sou bom em ensinar, porque o Espírito da revelação está aqui sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Deus terminar a história que Ele começou com você. Nesse texto Ele usa 3 pessoas. Ele usa um soldado, um atleta e um lavrador. Ele diz, olha, o soldado que vai para a guerra não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. E sabe de uma coisa? Você não convida ninguém para ir para a guerra. Vai para a guerra quem entende o propósito dela. Quando você não chama alguém, quer vir para a guerra comigo? Não. A pessoa se decide, ela diz, eu vou me alistar e eu quero ir. Porque eu entendo o propósito dessa guerra. Ele diz, Paulo usa 3 exemplos para Timóteo seguir. Ele diz, olha, observa o soldado, observa o atleta e observa o lavrador. Um espera vencer a guerra, o outro espera vencer a batalha, e o outro espera colher o que plantou. Todo mundo está esperando resultados. Paulo não está dizendo que você não pode esperar resultados. Aleluia, aleluia. Não, porque às vezes o cara pensa que humildade é vida medíocre. Não, humildade não é vida medíocre, irmão. Espere resultados, porque eu nunca vi ninguém andar com Deus e não dar resultados. Aleluia. Paulo cita 3 pessoas para Timóteo. Ele diz, olha, tem um soldado, um lavrador e um atleta. E eles estão esperando um resultado. A lição aplicada aqui é o esforço dedicado será recompensado, não tenha dúvida. Aleluia. O esforço dedicado será recompensado, querido. Você é salvo pela graça, mas depois que você entra no reino, você tem que conquistar o reino com esforço. Aleluia. O reino é conquistado à força, é batalha, é colher o que planta, é esforço, é guerra. A lição aplicada aqui é o esforço dedicado será recompensado. Não significa coisas materiais, significa satisfação. Participar do crescimento do reino de Deus tem que gerar em mim satisfação. Porque se você está trabalhando para o reino de Deus e não está satisfeito, irmão, tem alguma coisa errada. A gente tem que sentir satisfação, alegria. Aleluia, aleluia. Você tem que sentir alegria mesmo sem ter motivo. Alegria é uma decisão, não é um sentimento. Alegria é um fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio é um fruto do Espírito. A alegria não é gerada por coisas. Se eu tenho eu estou alegre, se eu não tenho eu estou triste. Não, isso não é uma vida no Espírito. Tinha uma música antiga que dizia que felicidade não existe. O que existe é momentos felizes. Não, felicidade existe, felicidade é uma escolha. Eu decidi ser alegre no meio da tribulação. Eu decidi, eu vou ser alegre. Pastor, mas isso não é hipocrisia? Não, é posicionamento. Eu me posiciono sobre a tristeza, eu me posiciono sobre a derrota, eu me posiciono. Quando você sabe o que você é, você não tem problema de cumprir seu propósito. Aleluia. Irmãos, cristianismo não é um evangelho de melhoramento de vida. Você não está na igreja para Deus melhorar você de condição financeira, ou para Deus melhorar a sua classe social. Você está na igreja para mudar de vida. Não é para mudar a condição, é para mudar de posição. Não faça campanha para mudar de condição, faça para mudar de posição. Jejue, ore, busque a Deus. Eu estou posicionado, aleluia, na saúde ou na doença, na enfermidade ou na adversidade, na prosperidade, na morte ou na vida. Eu me posiciono em Deus. O problema é que as pessoas vão para a igreja para mudar a condição, não para mudar a posição.
Paulo está dizendo: olha para o atleta, ô Timóteo, olha para o lavrador, Timóteo, olha para o soldado, Timóteo. Eles esperam resultados. Você não tem problema de esperar, espere os resultados, porque eles vêm. Você não tem que dizer: não, Deus é que sabe, se Deus quiser dar, Deus. Não! Eu estou aqui, Deus, se o Senhor quiser fazer, eu quero. Se o Senhor não quiser, o Senhor tem que me dizer por que não. Porque eu estou aqui, eu quero aprender por quê. Mas eu não sei. Deus sabe, Deus vai te dizer por quê. E o que Ele faz agora tu não entendes, mas tu vai entender depois. Eu te garanto que tu vai entender. Deus não trata você como uma cobaia. Você não é cobaia do Senhor. Você não é o experimento de Deus. Você é a convicção do coração de Deus. Aleluia. Você não é um experimento de Deus. Aleluia. Olha o que ele fala aqui no verso 8, deixa eu ler com você. Ele diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Ele está dizendo: olha, sabe aquele Jesus, descendente de Davi, ressurgiu dos mortos. A ressurreição proclama a divindade de Cristo, e a descendência de Jesus confirma, comprova a sua humanidade. Paulo está dizendo o seguinte: ele viveu como um homem, ele era da descendência de Davi, ele ressuscitou, para não haver dúvidas, que Deus se vestiu de carne e veio viver entre nós. Ambas as verdades são fundamentos genuínos para o evangelho. Jesus é homem, Jesus foi Deus. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus confirma a sua divindade. Irmão, por que você vai ter que receber um corpo glorificado quando for para a eternidade? Porque o seu corpo tem o código da terra, não tem o código do céu. Um mundo não invade o outro. Agora Deus colocou o céu em você para que você manifeste o céu na terra. E nós estamos trabalhando para ir para o céu, se a gente nem manifestou o céu aqui ainda. Jesus chegava no lugar, abria as mãos e dizia: é chegada a vós o reino de Deus. Ninguém entendia nada do que ele estava falando. Como vai entender? A religião não entende o céu. A religião só entende sobre regras, não entende sobre relacionamento com o céu. E Deus não é Deus de regulamento, é Deus de relacionamento. Aleluia. A religião só ensina você a viver as coisas boas da vida. Paulo está chamando Timóteo para sofrer as aflições como um bom soldado. Paulo está dizendo: Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado. Aleluia. Irmão, isso aqui é evangelho. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você está trabalhando, meu filho, por algo genuíno. Não é por algo aparente, é por algo permanente. Isso vai permanecer. Você não está trabalhando para algo que vai acabar depois do culto. A minha vida com Deus não termina daqui a alguns minutos, quando essa reunião terminar. Na realidade, os meus melhores momentos com Jesus não são nos púlpitos, são nos altares, onde eu estou sozinho com Ele, onde eu posso contar minhas mazelas para Ele. Aqui eu venho para manifestar para você. Aqui eu venho para falar dEle. Quando eu falo dEle, eu atraio o poder. Mas quando eu falo com Ele, eu atraio a sua presença. E o que me transforma não é o poder, é a sua presença. Por isso não adianta eu vir para o púlpito manifestar o poder se eu não tenho mais um altar para que a presença venha. E quer saber, lá ninguém tira foto com você. Lá ninguém compra seus livros. Lá é só você e Ele. E lá não adianta você enfeitar a oração: oh, eterno, soberano. Não.
Lá você pode dizer para Ele quem você é. Senhor, eu olhei, eu não devia ter olhado. Senhor, eu pensei, eu não devia ter pensado. Senhor, eu falei, eu não devia ter falado. Senhor, eu toquei, eu não devia ter tocado. Senhor, mas eu disse, filho, eu te amo. Eu sei que não é fácil, você está na carne ainda. A sua carne ainda quer coisas, a sua carne ainda quer fama, a sua carne ainda quer o mundo. Mas eu estou ressuscitando você a cada dia. Aleluia! E aonde estiver seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Entenda o que Ele está fazendo na sua vida. Ele está pegando você por dentro. Ele está pegando você por dentro, irmão. Rabia clamando, rolobia suria andará. Paulo está tentando convencer Timóteo, dizendo: Timóteo, você está trabalhando por algo genuíno, meu filho. Você está trabalhando por algo permanente, não é por algo aparente. Olha o que ele diz no verso 9: pelo que sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Eu sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está. Paulo está dizendo: eu estou esperando a execução, eu estou esperando para ser morto, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, o que eu acredito, o que eu ensino não vai parar em mim. O que eu acredito, o que eu ensino é maior do que a minha carne, é maior do que eu. Alguém esses dias perguntou para mim assim: pastor, o senhor prega o que o senhor vive? Eu digo não. Eu digo não. Porque o que eu prego, o que eu ensino é muito maior do que eu. Eu não posso só pregar o que eu vivo. Se eu pregar o que eu vivo, eu vou limitar a palavra de Deus. Eu tenho que tentar viver o que eu falo. Agora saiba de uma coisa: tudo que você fala, Deus vai fazer você viver. Pela tua boca serás julgado e pela tua boca serás condenado. Por isso que da mesma fonte não pode sair água suja e água limpa. Por isso que Deus colocou uma língua aí dentro de você, para você abençoar. Abençoar e não amaldiçoar. Bendizer e não maldizer. Aleluia! Porque à medida que tu medires, tu também serás medido. Aí você olha e diz: por que Deus perdoa mais aquilo e aquilo ali Deus não perdoa? Porque aquilo lá Ele é mais perdoador. O coração dele é mais aberto para perdoar. Ele esquece mais fácil. Apresenta as tuas razões, diz o Senhor nessa noite. Entramos juntos em juízo, e apresenta as tuas razões para que eu te justifique. Não é pecado ser gente, irmão. Não é pecado você ter defeitos. Não é pecado você ter fraquezas. Pecado é você tentar ser Deus diante das pessoas. Não é pecado você ser uma pessoa e dizer: cara, eu tenho um defeito, eu tenho um problema, eu sou assim. Não deixe que as pessoas pensem de você mais do que o que você é. Deixe que as pessoas vejam em você suas fraquezas, para que elas também sintam forças de alcançar o lugar que você chegou. Porque se elas olharem para você, elas pensam: irmãos, quando eu me converti, tinha reuniões que a gente ia, que depois aquele pregador saía pela porta de trás, ninguém podia tocar nele, ninguém podia olhar para ele, ninguém podia. Eu pensava desse cara: eu nunca vou chegar nesse lugar, esse cara é um semideus. Eu achava que a espaçonave dele parava atrás do púlpito, pegava ele e... A Enterprise. Eu olhava aquelas pessoas pregando, depois eles saíam. Eu pensava que eles não podem ser humanos. Não podem ser humanos. Não é pecado ser gente, irmão. Ser tu homem. Olha para a Bíblia. Deus não escondeu a mentira de Abraão. Não escondeu o porre de Noé. Não escondeu o adultério de Davi. Não escondeu a fraqueza de Salomão. Não escondeu a corrupção de Sansão. Ele não escondeu a falta de fé de Moisés, não escondeu nada. Ele deixou tudo claro, mas ele amou e salvou todos esses homens.
Ele deixou bem claro para que você vivesse como um ser humano, não como um Deus. Eu sou humano, cara. Tem gente que pensa que pastor não solta gases. É verdade. Tem gente que pensa que pastor não usa vaso sanitário. E às vezes não usa nem por baixo, mas usa por cima, quando come alguma coisa que faz mal. Não endeuse as pessoas, não endeuse as coisas. Só existe um Deus, um só batismo, um só Deus, um só propósito, um só Espírito, um só. Não endeuse as pessoas, respeite o que Deus deu a elas, respeite a unção que elas caminham, respeite a capacidade que Deus deu a elas, respeite tudo isso. Isso é lindo, respeitar é lindo, honrar é lindo, mas adorar não. Deus deixou bem claro a humanidade dos homens para a gente. E sabe por que Paulo diz, eu sofro? Sabe por que ele sofria? Isso é cristianismo. Olha o que diz o versículo 10 de 2 Timóteo, capítulo 2, olha o que diz o versículo 10. Por este motivo tudo suporto, por amor dos eleitos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu estou suportando tudo isso, não é por causa de mim não. Não é por causa de alguém. O problema do cristianismo é que você não sofre por você, você sofre pelos outros. Cristianismo é quando você estiver chorando por alguém. Não é chorando por sua necessidade, é chorando por alguém. Paulo está dizendo, eu tudo sofro, tudo suporto, sabe por quê? Por amor ao eleito, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo com glória eterna. Levante sua mão direita comigo. Chega de cristianismo egoísta no Brasil. Chega de um cristianismo egoísta que só engorda quem prega, que só engorda quem canta, que só engorda quem dirige igreja, que só engorda quem está na frente. Chega desse cristianismo barato que é individualista, que só enriquece um, que só abençoa um, que só transforma um. Não, nós profetizamos a coletividade de Deus sobre essa nação. Nós profetizamos a glória de Deus sobre essa nação, do maior ao menor, do último ao primeiro. Nós profetizamos em nome de Jesus. Aleluia. Um cristianismo coletivo. A pluralidade da mente divina vai tocar os corações. Aleluia. Paulo está dizendo, eu sofro por amor a alguém. Eu padeço por amor a alguém. Eu sofro tudo isso por causa dos eleitos. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou levar essa gente para a glória eterna. Eu vou salvar essas pessoas. Diga para alguém que está perto de você, nenhum sofrimento é grande demais, se levarmos em conta a salvação dos eleitos. Diga para alguém que está perto de você, nenhum sofrimento é grande demais, se levarmos em conta a salvação dos eleitos. Aleluia. Então me puxe um pouco mais perto, me leva ainda mais fundo. Eu quero conhecer o teu coração. O teu amor é muito mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Então me puxa um pouco mais perto, me leva ainda mais fundo. Eu quero conhecer
o teu coração. Teu amor é muito mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Que se abram as mentes e o coração e os olhos espirituais dessa igreja, dessa geração, meu Pai. Que se abrem as mentes e os olhos espirituais dessa geração para ver a tua glória. Aleluia. Olha o verso 11 comigo, vem para o verso 11. A mensagem hoje é expositiva. Olha que eu nem sei pregar expositivamente, irmão. Eu gosto de pregar o tema, mas hoje é expositiva, versículo por versículo. Acho que eu vou escrever um livro. Isso é para o Mateus, que é mestre da palavra, para os irmãos que são mais mestres, assim, que pegam o versículo, vai versículo por versículo. Hoje eu tô que nem o Rabi aqui, irmão. Vamos lá, olha o verso 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também com ele viveremos. Sabe o que acontece quando você vem aqui na frente e aceita Jesus? Você está aceitando o sacrifício de Cristo. Você está aceitando a cruz. Você está aceitando também a sua morte. Não é só a sua vida. Sabe o que Jesus veio fazer aqui? Veio viver a sua vida, para que agora você vivesse a vida dele. Quando você aceita Jesus, você está aceitando todos os atributos do Cristo. Você está aceitando a cruz. Por isso que ele é tão categórico quando ele diz: cada um tome a sua. Tem uma só para você. Cada um tome a sua cruz. E não adianta dizer que seu marido é a sua cruz, que sua esposa é a sua cruz, que seus filhos são a sua cruz, porque não são sua bênção. Os filhos são herança do Senhor. Quem acha uma esposa, acha uma coisa boa. Aleluia, isso não é cruz não. Aleluia, é bênção. Sabe quem é a cruz que você tem que carregar todo dia? É a sua humanidade. A cruz que você carrega é a sua humanidade. Todo dia você tem que levar ela para o Calvário, para matar essa velha criatura. Deus vai matar você aqui hoje, cabeção. Deus vai te pegar aqui hoje, aleluia. Amém. Deus vai te pegar. A sua cruz é a sua humanidade. A sua humanidade que você tem que sacrificar todo dia. E aí você vai lá orar e diz assim: Deus, eu quero ser mais paciente. Naquele dia Deus prepara alguém para te ofender. Aí você diz que foi o diabo. Não foi, não é o diabo que cria os filhos de Deus, é Deus. Deus não pega seus filhos, leva para o inferno e diz: ó, diabo, cria para mim. Não. Até o diabo é o diabo de Deus. Aí você diz: Senhor, eu quero ser mais carinhoso, mais amoroso. Naquele dia alguém fecha você no trânsito. E aí você xinga o cara, depois diz: ô Senhor, glória ao teu nome, amarra esse demônio. Deus diz: não, vou amarrar o que está em você. Não é dele, é o que está em você que Deus vai amarrar. Aí quando chega no final do dia você diz: puxa vida, não passei no teste, não é? Mas daí graças a Deus que o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer, as misericórdias se renovam a cada manhã. Aí no outro dia não vem um carro te fechar, vem dois. Porque a prova, enquanto você não é aprovado, você tem que fazer a prova de novo. Quando Caim trouxe a oferta e jogou lá aos pés do Senhor, a Bíblia diz que Isaac, ou melhor, o que é que Isaac está fazendo aqui? Está amarrado, Isaac, volta para o seu lugar.
Abel botou a oferta, trouxe das primícias das suas criações. Caim não, a Bíblia diz que Caim trouxe a cabo de dias. Ele colheu e deixou lá, a cabo de dias ele trouxe. Irmão, Deus não quer que você dê para Ele, Deus quer que você o honre. Dar, qualquer um pode dar. Aí Caim, a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, e para a sua oferta, e não atentou para Caim e para a sua oferta. Por quê? Deus não rejeitou só a oferta, Ele rejeitou Caim também. Por quê? Porque a sua oferta, irmão, ela tem o seu nome. Eu não estou falando de dinheiro não, pode ficar tranquilo. Eu estou falando que as suas atitudes revelam quem você é. Ah, mas Deus sabe que eu tenho a intenção, de boa intenção. Aleluia. Tem um ditado que a minha avó dizia que nem crente era. A mãe da minha mãe, ela dizia que de boa intenção o inferno está cheio. Não adianta você ter boa intenção, as suas atitudes que te revelam. As suas intenções têm que estar de acordo com a atitude. Só que Deus não rejeitou Caim. Deus disse o que para Caim? Se tu procederes bem, não serás aceito. Deus está dizendo para Caim, oferta de novo, faz de novo. Está lá na Bíblia. Depois você lê Gênesis capítulo 4. Deus rejeitou aquele momento que Caim fez. Mas depois Deus chamou ele e disse: se tu procederes bem, não serás aceito. Se tu fizer a coisa certa, não vai ser bom para você? Caim deveria ter dito: Senhor, é verdade, eu me arrependo, eu peço misericórdia, eu vou plantar e vou colher de novo, e vou te dar a primícia, e vou te dar o primeiro fruto da terra, não vou te dar a cabo de dias. O problema não é dar, irmão, é como eu faço isso. Aleluia. Como? Por que eu dou primeiro? Coisas simples que honram a Deus. Quando você aceita Cristo, você aceita o seu sacrifício, aceita a sua cruz, aceita a sua morte, e aí passa a estar morto com Ele. E se já morremos com Ele viveremos. Se eu morrer com Ele, eu vou viver com Ele. Se eu perseverar com Ele, além de viver com Ele, eu também vou reinar com Ele em glória. Além de ser salvo, eu vou governar com Ele na eternidade. Mas o que Ele diz para o soldado? Não se embarace com as coisas desse mundo. Irmãos, alguns entram no exército apenas com um objetivo: só entrar para a reserva depois. Deus não tem lata de lixo. Deus vai usar todos. Deus não vai dizer assim: esse aqui é bom, esse aqui é ruim, esse aqui eu vou usar, esse aqui não. A ideia de Deus, ela é coletiva. Deus quer fazer com todos. No exército de Deus não tem reserva. No exército de Deus não tem sobra. No reino espiritual ninguém tira férias, ninguém se aposenta no reino espiritual. A gente tira férias para descansar o corpo, para uma semana, 2, 3, amém? Vai descansar o corpo, não é verdade? Mas o seu espírito, ele não relaxa. O seu espírito não tira férias. E Paulo fala a Timóteo: olha, o que eu estou dando a você, você confia a homens fiéis. O que eu estou te dando, ou seja, essa comida que eu estou colocando sobre a mesa, confia a homens idôneos. O que é que significa isso? Homens idôneos, homens adequados para exercer essa tarefa. É isso que ele está querendo dizer. Suporta comigo o sofrimento, padece comigo. Ou seja, se você não andar na mesma paixão que eu tenho, Timóteo, você não vai ter o mesmo resultado que eu tive. Às vezes você pega uma coisa
Eu pego uma verdade que alguém me diz, uma verdade. Às vezes eu estou conversando com alguém, eu estou sempre anotando. Porque às vezes eu pego uma verdade que alguém me fala e eu transformo essa verdade viva dentro de mim. Às vezes mais do que a pessoa que me falou. Às vezes ela me falou e nem ela entendeu o que ela falou. Eu pego aquela verdade e trago para dentro de mim. E aquilo vira mensagem para 3 meses, 4 meses. De pegar, de extrair sabedoria dos outros. Às vezes você está numa roda de conversa, tem gente que fala coisa que não percebe o que fala. Coisas tão profundas que não entende o que falou. Sabe o que eu faço? Anoto. Quer ver quando é uma palavra que eu nunca ouvi falar? Aquele cara que come sopa de letrinha e fala umas palavras difíceis. O Espírito que está dentro de mim é sábio. Pastor, mas eu estudei pouco, mas existe uma sabedoria, irmão. Abre lá, quer ver? Abre aí comigo, abre aí. Provérbios 8. Olha o que diz Provérbios 8, verso 17. Olha o que diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam encontram. Riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, antes da sua obra mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver oceanos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Antes que ele fizesse a terra, ou os campos, ou sequer o princípio do pó do mundo, eu estava lá quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs o mar a seu termo, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando compôs os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, eu era cada dia suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aleluia. Agora pois, filho, para quem que ele está falando? Para quem? Para filho. Ele está dizendo: agora pois, filho, ouve-me. Bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouve a minha instrução e sede sábio, e não me rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Sabe o que é que o Senhor está falando aí? Sobre sabedoria. E sabe o que é que o Senhor está dizendo? A sabedoria, ela é minha aluna. A sabedoria foi aluna de Deus. A sabedoria existe antes de Deus criar todas as coisas. É essa sabedoria que Deus quer dar para os seus filhos. Não é só uma sabedoria que você aprende numa sala de aula. Não é só a riqueza de conhecimento que você aprende numa universidade. Eu estou falando de uma sabedoria colocada no seu espírito. Algo que vem da eternidade, antes da fundação do mundo. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo a profundidade disso, a riqueza disso? Deus está dizendo: eu quero te formar na minha habitação. Aleluia. E na minha habitação você tem que andar comigo para entender como eu penso. A sabedoria de Deus, ela disse: eu estava com ele antes dele fazer qualquer coisa, antes dele formar o pó do mundo, antes dele formar o homem, eu já estava com ele.
no seu mundo habitável. Por que Paulo foi no terceiro céu? Paulo viu 3 céus. Ele viu o céu que nós vimos aqui, ele viu o céu criado. O céu que Deus criou, no princípio criou Deus o céu e a terra. Aonde Deus colocou seus anjos, aonde Ele colocou um trono, aonde Ele colocou os serafins, os querubins, tudo foi criado. Mas Ele foi no terceiro céu, um lugar inabitável, um lugar incriado de onde Deus veio. Você já parou para pensar de onde Deus veio, se foi Ele que criou tudo? Já parou para pensar? Já ficou doido que nem eu? Se Ele criou tudo, de onde Ele veio? Deus criou até o nada. Como que Deus criou o nada? Deus é tudo. E se Ele sai de algum lugar, o que é que sobra? Então Ele cria o nada quando Ele sai dali. Deus quer dar uma sabedoria louca, irmãos. A sabedoria que Paulo, que aprendeu aos pés do Gamaliel, deixou tudo e disse: isso para mim é refúgio. Isso para mim é refúgio. Eu quero andar na sabedoria dele. Paulo dizia: eu fui ao terceiro céu, eu vi coisas inefáveis, que aos olhos humanos não dá nem para dizer o que eu vi. Depois ele escreve em Efésios 3, versículo 8, ele diz que o mistério que estava oculto desde os séculos passados, agora está sendo revelado à sua santa e maravilhosa igreja, a multiforme sabedoria de Deus. É a sua igreja. Deus constituiu 2 coisas na terra, a família e a igreja, e Ele quer se manifestar através da família e da igreja. E as 2 coisas que o diabo quer destruir: a família e a igreja. Pense nisso, irmão. Essas coisas nenhum homem consegue colocar em você, porque essas coisas você não adquire ouvindo pessoas falar. Você tem que entrar com Ele nesse lugar. Lá onde Satanás queria colocar seu trono, Ele disse: colocarei meu trono acima de Deus. O que tem acima de Deus? Estou preparando um estudo sobre a criação que eu vou deixar você doido, mas ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Eu vou até mandar cortar as câmeras para eles, depois eles vão mandar me internar, me chamar de herege. Deus, o maior ato de humilhação de Deus foi a criação, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que Ele criou saiu dele. Ele criou e depois Ele teve que entrar na criação. Ele é o único Deus que mora num lugar menor do que Ele. Ele entrou na criação e se humilhou para entrar, porque a criação é menor do que Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que Paulo endoidava. Paulo dizia: meu Deus, onde é que Ele veio? E é para lá que Ele quer levar seus filhos. Ele não quer levar eu para o céu, não. Ele quer levar para Ele. João 14, Jesus diz assim: eu vou ao Pai. Jesus não disse: eu vou para o céu. Para o céu vai os crentes, vai os salvos, os senhores, os filhos vão para Ele. Quem vai governar com Ele vai ter que ir para Ele. Por isso que Ele não é salvo, Ele é Salvador, Senhor e Salvador. Ele é Salvador dos salvos, mas é Senhor dos senhores. Tem pessoas que vão governar com Cristo na eternidade, e dessas pessoas eles são Senhor. Pastor, e quem é que vai governar com Cristo? É quem Ele salvou. Ele salvou você, jogou você para dentro do propósito, e agora você renuncia a sua vida para viver a vida dele. Ser salvo, quando você entra, não te custa nada, mas para viver a vida dele te custa tudo. Custa a sua vida. Você tem que largar a sua vida para viver a vida dele. Aleluia.
Salvação é de graça, mas não é barato, irmão. É de graça, mas não é barato. Por isso que ele diz: vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Não tem dinheiro que pague, mas tem que comprar. Por que não tem dinheiro que pague? Porque a moeda da salvação é a sua vida. Você tem que dar a sua vida. Quando ele entra, ele salva você. Ele salva você, joga você para dentro do plano. Para quê? Para que agora eu pratique a justiça dele. Por isso que o justo pratica a justiça. Quem foi justificado por ele foi salvo. Mas ele não quer só ser teu salvador, ele quer ser teu Senhor. Mas ele só é Senhor de senhores. Está dando para entender? Por isso, eu não posso só estar na igreja esperando ele voltar. Eu tenho que dar uma resposta para o mundo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que salvar as crianças, tirar as pessoas da rua. Eu tenho que lutar pela paz. Eu sou um apaziguador. Eu tenho fome e sede de justiça. Aleluia. Nós temos que praticar o que ele praticaria. Por isso ele nos colocou aqui. Ele nos salvou para que agora nós tivéssemos legalidade. Agora nós podemos praticar justiça porque somos justos. E porque somos justos? Porque fomos justificados por ele. Não viva uma vida inerte no cristianismo, querido. Casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, trabalho, casa, família, igreja, casa. Não. Dê a sua vida em resgate a muitos. Sofra as aflições por causa dos eleitos. Deus te chamou para viver por causa dos outros. Eu já estou salvo, irmão. Por isso que Paulo dizia: eu preferia morrer e estar com Cristo. Para mim era melhor, já estou salvo. Mas por causa de vós, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo por causa de vós. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou sofrendo por causa de alguém. Porque para mim hoje você pode morrer, você já é salvo. A Helena está salva. Ela é salva. Você já está salvo, você está com Cristo, você está salvo. Pastor, eu posso perder a salvação? Perder não, mas pode jogar fora. Você não pode perder o que Deus te deu. Não posso, mas você pode rejeitá-la. Uma coisa, isso aqui é dinheiro. Uma coisa é eu dizer: cara, perdi o dinheiro, alguém viu meu dinheiro? Outra coisa é eu dizer: eu não quero esse dinheiro. Salvação você não perde, mas você pode rejeitar sim. E como que eu rejeito? Usando a sua vida ilicitamente. Porque ele te salvou para você ser Senhor. Ele te salvou para você salvar. Ele te edificou para você edificar. Por isso nessa noite, querido, entenda o que Deus está falando aqui. Pratique a justiça. Não, eu vou ler outro texto com você. Abra comigo Miqueias. Ah, meu Deus, que noite abençoada. Abra Miqueias comigo. Miqueias, Oséias, vai indo Joel, Amós, Obadias, Jonas. Depois de Jonas vem Miqueias. Olhe para mim, irmãos. O intelectualismo não lança luz sobre Jesus. O intelectualismo, Jesus é que lança luz sobre a interpretação dos homens. Os homens não podem, o intelectual não pode ter luz, tentar interpretar Jesus. É Jesus que lança luz sobre nós, não é nós que lançamos luz sobre Ele. Você vive com a sua verdade, com o seu Jesus. Agora cuidado, pode ser uma verdade só intelectualista.
Não pode ser uma verdade de renúncia. A verdade de Jesus é uma verdade de renúncia. É uma verdade de perda, sim. Porque a perda, ela vai redundar em conquista. Jesus não é o seu Jesus, é o Jesus de toda a terra. Não tente interpretar Jesus com a sua própria luz. Só interprete Jesus com a luz do Espírito Santo. Aleluia. Não tente interpretar Jesus com a sua própria luz. Você pode ter problema com Jesus por causa das suas interpretações humanistas. Porque a maneira que você interpreta Jesus será a maneira que você vai levá-lo às pessoas. Uma revelação, ela tem 3 elementos. A profecia, ela tem 3 elementos: revelação, interpretação e aplicação. A forma como você revela, nós nunca tivemos tanta revelação. Temos revelação de todo jeito. O problema está na interpretação. Como eu interpreto, será como eu aplico. Jesus deu uma revelação para Pedro, mostrou um lençol cheio de animais impuros e disse: mata, Pedro, e come. Pedro disse: não como coisa imunda. Pedro interpretou errado o que Jesus estava mostrando. Quando eu interpreto errado, eu aplico errado. Por isso eu tenho que andar com Jesus para entender na concepção dele, na luz dele, o que ele quer que eu entenda. E não da minha forma, mas da forma dele, amém, irmãos? Aleluia! A forma de você vê-lo será a forma que você vai levá-lo às pessoas. Por isso a Bíblia é clara: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo está abençoado. Deixa eu ler Miqueias para a gente terminar. Miqueias capítulo 6, versículo 6 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É só isso que Deus quer. Pratica a justiça, ame a misericórdia, ou seja, dê lugar para todos se converterem, dê lugar para todos se arrependerem, e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia, aleluia. Nesses dias o Senhor está tomando o governo da sua igreja. E Ele vai fazer com a gente o que fez com Ezequiel no vale de ossos secos. Profetiza. Ezequiel diz: profetizei como me foi dito, portanto profetizei como se me deu ordem. Nós não vamos mais fazer o que nós queremos. Jesus está trazendo luz ao nosso cristianismo. Jesus está trazendo vida ao nosso cristianismo, amém, irmãos? A eternidade, irmãos, é muito mais do que uma reunião. Fiel é esta palavra: se morrermos com Ele viveremos. Se rejeitarmos, Ele também nos rejeitará. Na realidade, Ele quer que todos sejam salvos, nenhum se perca, mas nem todos querem Jesus. Essa noite eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Fiel é esta palavra. Eu espero que eu consegui ser claro que o que Deus quer de você não é só um momento, não é só algo aparente, é algo permanente. Vai ter dias que você vai senti-lo mais perto, vai ter dias que parece que Ele está mais longe, vai ter dias que parece que tudo na vida contribui com você, vai ter dias que parece que tudo está contra você.
Mas de uma coisa eu tenho que ter convicção: que Ele está comigo todos os dias da sua vida, da minha vida. Eu tenho essa convicção, que todas as coisas competem para o nosso bem. Há perguntas sem respostas, talvez elas não vieram ainda, mas elas virão. Há semeaduras que ainda não foram colhidas, há coisas que ainda não aconteceram. Mas uma coisa eu te garanto: você está vivendo. Se você está com Deus, você está vivendo o melhor tempo da sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Cristo? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer para Ele hoje: Senhor, eu quero viver a Tua santidade, eu quero viver a Tua presença, eu quero viver o que eu não vivi até agora, eu quero conhecer o Teu coração. Tem alguém aqui nessa noite? Se você está no seu lugar aí e quiser entregar sua vida para Jesus, é agora. Pastor, mas eu fui muito infiel. Mas se você for infiel, Ele continua fiel, porque Ele não nega a sua palavra. E sempre vai ter uma porta aberta no céu. Sempre. No ambiente de Deus sempre tem misericórdia. No ambiente de Deus sempre tem uma nova chance. Porque a ideia de Deus é que você viva o propósito dele. Por isso Ele colocou a eternidade no seu coração. A Bíblia diz em Eclesiastes que Ele colocou a eternidade no coração do homem. Porque o homem é eterno. Sua vida não termina aqui. Tem uma eternidade para a gente viver. E se você entregar a sua vida para Jesus, você já pode começar a viver essa eternidade hoje. Porque quem está vivo nunca morrerá. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Se tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Cristo, aceitar Jesus, como se diz no populacho, aceitar Jesus. Eu acho que essa pergunta está errada. É nós que Ele que nos aceitou. Ele disse: não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Ele te escolheu para estar aqui hoje. Você não veio porque quis, você veio porque Ele te trouxe. Ele ainda está no comando. Então você veio na vontade dEle, não foi na sua. Mas agora você pode exercer vontade para estar com Ele. Você pode exercer vontade para servi-lo. Então eu quero convidar você para sair do seu lugar e dizer: pastor, eu quero entregar sua vida para Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui e deixa eu orar com você. Se você quiser, faça isso agora. Fique de pé comigo, todos. Vem aqui, vamos orar com você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, querido. Tem mais alguém que gostaria de fazer isso essa noite? Eu quero colocar a minha vida à disposição do Senhor. Deus abençoe sua vida, querido. Deus tem o melhor da terra para vocês e o melhor do céu. Você, irmão, tem parte do céu e parte da terra. Ele te formou do pó da terra, mas soprou o Espírito dele em você. Por isso que tem dias que você acorda mais na terra, tem dias que você acorda mais no céu. Tem dias que parece que o céu é de bronze, você não consegue entrar. Tem dias que parece que o céu veio e montou a tenda na sala da sua casa. Isso não se trata de ser bipolar ou não.
Se trata de você entender sua natureza terrena e celestial. Mas todos os dias, quando você acorda, é você que decide quem vai governar. Se é o céu que está em você ou se é a terra que está em você. Porque todos os dias vai haver uma guerra de poderes. A terra vai querer governar e o céu também vai querer governar. E você tem os dois ingredientes, os dois ambientes estão em você. Por isso, nessa noite, se você ouviu a voz do Senhor, essa voz é do céu, não é da terra. Então, aceite Jesus como seu Salvador. Receba-o nessa noite como seu Senhor. Amém, queridos? Tem mais alguém? Estenda sua mão para cá, então vamos orar. Espírito Santo, abençoa a vida dessas pessoas. Agradecemos ao Senhor pela vida delas. Pedimos que a tua graça esteja sobre a vida delas e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Esse aqui é o pastor Marlon. Ele vai levar vocês naquela sala ali, quer dar um presente para vocês, amém? Pastor Marlon, eu quero orar com você agora. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, me deixa orar com vocês. A minha oração vai para que Deus rompa, que a gente cresça e se fortifique na graça. Vem aqui na frente, não saia sem receber essa oração. Se preciso de um pastor, tu me guias. Se preciso de um pai, me adotas. Se preciso de um abrigo, tu me cobres. Se preciso de um pastor, tu me guias. Se preciso de um abrigo, tu me cobres. Glória a Deus. Se preciso de um pai, Chora, me adotas. Se preciso de um abrigo, tu me cobres. Eu só quero saber o que posso dar ao Deus que tem tudo, o que posso dar ao Criador dos céus, o que posso dar ao Deus que tem tudo. te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração. Essa geração, irmãos, ela precisa aprender a olhar mais para dentro do que para fora. Quando você olha para dentro, você vai descobrir o seu futuro. O seu futuro não está na sua frente, está dentro de você. Pastor, mas o que eu vou viver? O sonho do homem é conhecer o seu futuro. O sonho do homem é saber o que vai acontecer amanhã. Quer saber? Fale com Deus. Deus te revela. As riquezas foram trocadas, substituídas pelas riquezas de fora. Paulo diz que nós temos um tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não troque as riquezas de dentro pelas riquezas de fora. Não troque o que você tem em você, o que Deus colocou no seu espírito. Não troque. O evangelho, irmão, ele é sacrificial, sim. O evangelho é uma vida sacrificial, sim.
Eu não quero ser aqui nessa noite um kamikaze que você achar que... Não, o evangelho triunfalista, ele é triunfalista por causa da eternidade. Deus sabe o que vai acontecer. Mas a vida do ser humano, enquanto Jesus não tirar você desse corpo de carne, é uma vida sacrificial, sim. Você todos os dias vai ter guerra nos seus membros, que entre si guerreiam, diz a Bíblia. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira e achar que depois que eu aceitei Jesus se acabaram os meus problemas. Isso é muito bonitinho na televisão, mas no dia a dia, irmãos, a vida com Cristo é uma vida de renúncia, é uma vida sacrificial, sim. Não por você, mas por causa dos outros, daqueles que ainda não aceitaram, não viram Jesus. Às vezes você precisa queimar para que os outros enxerguem. Às vezes Deus quer usar você como modelo. E muitas vezes nós não conseguimos passar no modelo correto. Nós carecemos nessa geração de modelos. Eu não estou dizendo que você não pode ser abençoado financeiramente. Eu não estou dizendo que você não pode ter. Eu estou dizendo que nada pode ter você. Só tem poder para te parar aquilo que te move. Se é o dinheiro que te move, quando termina o dinheiro você para. Se é a fama que te move, se acabar a fama você para. Mas se é Deus que te move, Deus não termina, irmão. Ele vai te mover sempre. Não pare se Deus não parou você. Aleluia. Continue. Avance. Eu sei que tem algo. Eu não sei o que é, mas eu sei que é bom. Eu sei que é bom. Tem uma frase que a gente sempre diz aqui no Mevan: meu passado foi redimido, meu presente faz sentido e meu futuro está garantido. Porque se o seu passado foi redimido pelo sangue de Jesus, seu presente tem que fazer sentido. E seu futuro está garantido por causa da glória de Deus. Põe a mão no seu coração, me deixa orar com você. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, aquilo que eu não consegui trazer, que o Senhor traga aos corações dos teus filhos. Que o Senhor revele ao coração deles, Senhor, aquilo que eu não consegui fazer, que o Senhor faça. Porque o Senhor é Deus, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor derrame sobre eles entendimento. Que o Senhor traga, que a mente se abra para o sobrenatural, não só para o intelectual, mas que a mente seja batizada, Senhor Deus, no sobrenatural. Que haja uma conexão, uma configuração entre mente e espírito, Pai. E que teu nome seja glorificado. Traz entendimento, Deus, para essa geração. Entendimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor por isso, querido.